vendo bastante, é, várias pessoas agora, então eu creio que deve ter, visual novo, cortei o cabelo. Então deve ter tido esse probleminha no e-mail. Dito isso, pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui de volta à Java, né? Depois dessas 3 semaninhas de projeto de vida. Daí, só reforçar para vocês estarem finalizando, certo? O projeto de vida lá no Homero. Não chegou no e-mail, né? Podem ficar tranquilos, pessoal. Isso o Lucas vai comunicar a coordenação para a gente tentar entender melhor o que aconteceu. Vitor levantou a mão, pode falar. Beleza, bem rapidinho aqui, só para desejar uma boa noite, né, mais uma vez, e dar as boas-vindas, né, ao pessoal do C1, módulo intermediário, né. Se vocês estão aqui, vocês é porque deram, de fato, um passo importante, né. Saíram do básico e a gente está avançando. Então, a gente está entrando nessa parte de intermediário, e isso demonstra da parte de todos, né, o comprometimento, né, com o curso, né, e vontade de evoluir, né, pessoal. Isso é importante, né, isso faz a diferença, certo? Os conteúdos do modo intermediário estão muito bons, né? O Gustavo, o Carlos aí vão se revezar nas aulas, né? Aquele mesmo esquema que a gente estava vendo antes, tá? Então, esse é o momento para a gente consolidar a base, principalmente ganhar confiança, né, nos nossos conteúdos, tá? Então, aquela ideia de novo, né? Não ter medo de errar, o erro faz parte do aprendizado. E o mais importante é que a gente continue praticando, né? E continue se motivando, né? Porque a ideia é que a gente seja protagonista, né? Vocês são protagonistas da trilha, né? Do seu caminhar aqui na nossa trilha de Java, certo? A gente vai ter no módulo intermediário algumas palestras, né? Alguns bate-papos aí com o pessoal, não estou confirmando, tá? Mas o quanto antes eu vou disponibilizar para vocês. Semelhante com aquele que a gente teve com o Ronier, a gente vai convidar outras pessoas, né? Certo? E aí isso é muito legal para a gente trocar LinkedIn, né, e vir e ir conversando, né, sobre o mercado, sobre o que a gente espera, o que nos espera no mercado, certo? Quanto ao módulo intermediário no Homero, eu acredito que essa semana a gente esteja finalizando a validação, certo? Então, talvez sexta-feira, ou mais tardar segunda, vocês estejam com esse conteúdo lá para vocês consumirem, tá bom? Como o Gustavo enfatizou, eu vou enfatizar de novo, quem não consumiu o projeto de vida, tá? Vá lá, né, e consuma lá no Homero, certo? O quanto antes, que isso é importante, tá? Quem ainda está aqui, que não recuperou o módulo básico, ou o raciocínio lógico em inglês, ou conhece alguém que não recuperou, tá? Pode, ainda dá tempo de recuperar. Nossa recuperação está aberta até o dia 21 de abril, certo? Então, dá tempo ainda de recuperar, tá? Então, sem mais delongas, né, deixar aí o Gustavo continuar com a aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente deixa para o final, tá? Então, vocês podem contatar diretamente o Lucas, né, que é agora o nosso mentor, e ele vai estar respondendo a vocês, tá bom? Pronto, pessoal, só confirme que está dando para visualizar, tudo certo? Beleza, né? Ok. Pessoal, boa noite novamente. Que nem o Vitor falou, parabéns para vocês terem chegado aqui na trilha intermediária, certo? A gente vai iniciar hoje com generics e comentando por cima sobre a trilha intermediária, vocês vão perceber que são assuntos que exigem um pouco mais de entendimento, certo? Um pouco mais de prática, mas simultaneamente são assuntos que vão dar muita flexibilidade para a gente fazer muita coisa interessante no Java, certo? Tudo que a gente aprendeu ali no primeiro é o fundamento, é o que a gente usa na maior parte do tempo, mas para aplicações reais, aplicações de mercado, normalmente a gente está sempre utilizando esses tópicos mais complexos, porque eles permitem que a gente faça bem mais coisas, certo? Então, sem mais delongas, vamos estar iniciando hoje o assunto de generics, beleza? Ao longo da aula, a gente vai entender, primeiro, o que são esses generics, por que eles surgem, né? Por que a gente vai estar trazendo eles, por que não, por que trazer esse conteúdo novo, visto que a gente podia fazer tudo da forma que a gente aprendeu, e como criar classes que contêm parâmetros genéricos, métodos que contêm parâmetros genéricos e interfaces que contêm parâmetros genéricos também, certo? Então, pessoal, antes de mostrar aqui essa definição, vamos trazer um exemplo de código. Peço perdão aqui pela qualidade meio baixa da imagem, mas acho que dá para ler.
Aqui a gente já fez esse código diversas vezes, um código praticamente idêntico a esse, certo? Basicamente, pessoal, temos aqui uma lista, certo? E uma lista em que a gente tenta adicionar um parâmetro, mas aqui, gente, surge diversos tipos, diversos problemas, perdão. Qual o primeiro problema? O Java não consegue inferir que tipo dessa lista, certo? E qual o problema que isso gera? Isso gera o problema de que sempre que a gente for manipular qualquer elemento aqui dessa lista, a gente vai precisar fazer uma conversão para o tipo que a gente deseja, certo? Então, mesmo que a gente passe aqui uma string, o Java não consegue garantir que você vai obter uma string quando você obter um valor dessa lista, certo? E por que isso acontece? Porque debaixo dos panos aqui do Java, todos os elementos dessa lista são do tipo object, ok? Ou seja, ao criar essa lista aqui sem estar definindo nenhum tipo, o que a gente está fazendo na realidade é criando uma lista de objects, certo? Isso aqui, obviamente, a gente não tinha condições de saber até agora, mas os generics surgem para solucionar exatamente esse problema, certo? Aqui, o contexto que o generic tenta solucionar é exatamente esse, certo? Que é um ambiente que tem muita propensão a ter erros de conversão de tipo, certo? Então, ali a gente tem o tipo object e a gente quer converter esse tipo para string ou para int. Então, a gente sempre tem que fazer essa conversão de tipos. E, pessoal, os generics também, como eu vou deixar bem frisado aqui ao longo da aula, eles trazem bastante reutilização de código, certo? A gente consegue reaproveitar muito código a partir dos generics, certo? Então, pessoal, o que seriam esses generics? Os generics são caracterizados pelo uso desses double diamonds, vamos chamar eles assim, certo? Sempre que vocês verem isso aqui, muito possivelmente vai estar sendo algum tipo de generics, beleza? Mas, Gustavo, o que é esse generics? Esse generics nada mais é do que você utilizar, do que você dizer ao Java qual é o tipo que você vai estar trabalhando aqui, certo? Então, nesse cenário de listas aqui, que a gente já tinha trabalhado diversas vezes, a partir do momento que você faz isso aqui, ou seja, que você coloca dentro desses menor que e maior que, e o tipo dentro dele, você está dizendo ao Java que essa lista é composta por strings, certo? Então, pessoal, isso aqui, qual é o problema que isso resolve? A partir do momento que você utiliza isso aqui, você consegue garantir, e o Java também consegue garantir, que somente strings podem ser adicionadas dentro dessa lista, certo? Então, isso aqui soluciona inúmeros problemas. O primeiro problema é, agora você não precisa fazer mais conversão de tipos, certo? Uma vez que você consegue garantir que todos os elementos dessa lista são strings, você pode obter isso aqui diretamente, certo? Esse é o primeiro ganho. E o segundo é que se você tentar adicionar um inteiro, por exemplo, o Java vai dar erro, certo? Ao passo de que no exemplo anterior, você conseguiria fazer isso. Então, os generics aqui surgem para você definir melhor o tipo que você vai estar trabalhando, certo? E tudo isso aqui você vai estar fazendo enquanto você estiver escrevendo seu código, certo? Então, ele dá essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo é uma flexibilidade que você consegue controlar muito bem, uma vez que você sempre vai fazer isso sem ser com o projeto já executando, certo? Você sempre vai dizer de antemão qual é o tipo em questão que você está trabalhando, certo? Então, gente, aqui só por cima, né? Mas, de novo, qual é a vantagem, qual é o problema que o generic resolveu? Ele evita essas conversões de tipo, certo? Uma vez que a gente define exatamente qual é o tipo que a gente vai estar trabalhando, ele deixa essa manipulação mais segura, uma vez que a gente garante que somente strings, nesse exemplo, estão sendo utilizadas, e a gente tem um código mais limpo e mais fácil de ser manipulado, uma vez que a gente consegue ter essa previsibilidade muito maior, uma vez que a gente vai estar definindo o tipo a gente mesmo, certo?
Então, gente, aqui obviamente ainda tem muitas perguntas na cabeça de vocês, mas isso foi só uma primeira apresentação, certo? Mas, pessoal, generics é um assunto não, uma, uma possibilidade que diversas linguagens de programação têm, certo? Isso aqui é generics, você vai ver no C++, no C Sharp, no Swift tem também. E o que é que todas essas linguagens têm em comum, pessoal? São linguagens fortemente tipadas, certo? Então, incluindo até o próprio Java, são linguagens que você tem que definir o tipo das coisas de antemão, certo? E qual é a vantagem disso? A vantagem, gente, é que quando você diz que você vai estar trabalhando com uma variável que é um inteiro, você consegue prever muito melhor como essa variável vai se comportar ao longo de todo o ciclo de vida dela, certo? E isso é o único paradigma que existe na programação? Não, certo? O JavaScript e o Python estão aí para provar o contrário. E por quê? Porque eles são linguagens dinamicamente tipadas. Ou seja, você consegue criar uma variável que é um número e logo em seguida você consegue colocar um texto nessa variável, certo? Então são paradigmas distintos, certo? Cada um tem seus prós e contras, mas o uso de generics está muito associado a essas linguagens fortemente tipadas, certo? O Python até possui um generics, mas não é exatamente que nem o generic aqui do Java, certo? Mas podem ter isso em mente que o uso de generics surge para solucionar e para dar uma flexibilidade para a gente nessas linguagens que são fortemente tipadas, certo? E ela surge como, como uma forma de criar um código reutilizável, a gente já vai entender melhor por quê, ao mesmo tempo que você mantém a segurança e a previsibilidade da tipagem. Então, só comentando um pouco mais de tipagem, comentando um pouco da minha experiência individual, né? Quando eu comecei a trabalhar com programação, obviamente eu comecei estudando Java, e no começo, gente, é natural que a gente ache essas linguagens fortemente tipadas meio chatinhas, no sentido de que a gente perde muita flexibilidade, certo? Quem já programou em JavaScript sabe do que eu estou falando. Lá você consegue fazer praticamente qualquer coisa com qualquer variável, com qualquer função, certo? Mas com o passar dos anos que eu fui programando mais, eu comecei a dar bastante valor, certo? Porque é chatinho a gente ter que definir, é chatinho a gente só poder manipular com elementos tipados, mas ao mesmo tempo a gente consegue prever muito melhor como o código vai se comportar, certo? Dito isso, eu não estou dizendo que existe uma melhor ou pior, são paradigmas distintos de programação e os dois convivem aí perfeitamente no mercado, certo? Dito tudo isso, o Java é fortemente tipado e o uso de generics faz bastante sentido no Java. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? A qualidade está meio estranha. Gabriel, não sei se tu está comentando tendo de Java que se aplica em JavaScript. Gabriel, com certeza se aplica, certo? Toda a questão de classe, de objeto, é tudo em comum aqui com o Java. Só que eu diria que uma das maiores diferenças dela seriam essas aqui, certo? Essa questão da tipagem. JavaScript tem um paradigma completamente distinto em relação ao Java, sobre tipos, beleza? Mas posso garantir para vocês que todo conhecimento que você for ter de programação vai se aplicar em outra linguagem, certo? No final das contas, todas as linguagens de programação tentam resolver aos mesmos problemas. Então, sempre você vai identificar elementos em comum entre elas, certo? Então, gente, agora vamos entender melhor como criar essas classes genéricas, né? Porque ali o que a gente estava fazendo era tipando uma lista, utilizando os genéricos, mas agora a gente consegue criar classes. Eu não gosto muito de chamar de classes genéricas, para mim é mais classes que contêm parâmetros genéricos, certo? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, gente, aqui, o que a gente tem de novo é que a gente agora não está somente declarando o nome da classe, como definindo aqui que ela contém um parâmetro genérico, certo? Gustavo, por que o que significa esse T? Gente, aqui são convenções, certo? Que nem diversos tópicos na programação, aqui a gente tem convenções. E aqui a gente chama de T para corresponder a tipo, certo? Mas aqui na prática você poderia chamar do que você quisesse, certo? Você poderia escrever type não porque é uma keyword, mas você poderia escrever tatu,
qualquer palavra, certo? Mas as convenções aqui que a gente utiliza são essas, certo? Então, a gente utiliza T para um tipo genérico, a gente utiliza E para um elemento de uma coleção, e assim por diante, certo? Isso aqui vocês podem pesquisar para ter como referência, mas normalmente os elementos que a gente mais utiliza é esses quatro primeiros aqui. T para representar um tipo. Que tipo é esse? A gente já vai entender melhor. É um tipo qualquer que a gente vai definir depois, certo? O segundo, que é um elemento de uma coleção, então add element. E esse Q e V, quem já trabalhou com dicionário em outras linguagens sabe que no K e velho no V, beleza? Então aqui são convenções, certo? Que nem eu falei, você pode chamar isso aqui de praticamente qualquer coisa, só que o padrão que a gente utiliza é esse, certo? Então, o que é isso exatamente? O que é esse caixa menor T maior? Gente, isso aqui a gente está dizendo que essa classe chamada caixa tem um elemento, tem um parâmetro, tem um atributo que a gente não sabe o tipo, certo? Ou seja, esse tipo tem que ser definido em outro momento, certo? Mas aqui na hora da declaração, a gente só diz que é um tipo T, certo? Um tipo T que a gente vai definir depois. Ou seja, a gente pode utilizar esse tipo T aonde for conveniente para a gente aqui dentro dessa classe, certo? Esse é um exemplo super comum de uso de genéricos, que é caixa. Por quê? Porque a gente tem uma associação com caixa que a gente consegue guardar elementos, seja quais forem esses elementos, correto? Então, aqui, a partir do momento que a gente tem essa declaração, a gente consegue utilizar esse tipo T aqui internamente. Então, a gente pode dizer que a nossa caixa contém um atributo desse tipo T, certo? E aqui a gente possui dois métodos, um guardar, que é basicamente um set, né? Para ir para o conteúdo que a gente já viu bastante também. Guardar recebe um item do tipo T e ele faz essa associação aqui, ele seta o valor de item para ser igual a esse item que a gente está passando aqui como parâmetro. E a gente tem a função abrir, que nada mais é do que um get, né? Ela retorna para a gente esse item, certo? Então, isso aqui é como a gente declara uma classe que contém elementos genéricos, beleza? E Gustavo, como é que a gente instancia essa classe? O que é que muda quando a gente for instanciar essa classe? Pessoal, praticamente nada, certo? A única diferença é que a gente vai usar aquele mesmo abrir e fechar esse diamante, vamos chamar assim, e definir o tipo, certo? Então, a partir do momento que a gente declara aqui, perdão pela qualidade novamente, está um pouco baixa do print. A partir do momento que a gente tem essa declaração aqui, deixa eu escrever para vocês conseguirem ler direitinho. Então, gente, a partir do momento que a gente tem isso aqui, a gente está instanciando uma nova caixa e definindo que aquele tipo T, que a gente não sabia quando criou a classe, é uma string, certo? Então, a partir desse momento, tudo aqui vai ser tratado como uma string, certo? E Gustavo, qual é a vantagem disso? A vantagem, gente, é que a gente consegue criar uma caixa que guarda números, por exemplo, certo? Então, aqui, percebam que a única coisa que vai mudar se a gente tentar definir esse tipo T como um número é que a gente vai mudar a declaração para isso aqui, certo? Mas isso aqui permite que a gente tenha uma classe que trate somente com strings e a mesma classe trate somente com números. E a gente consegue garantir que essas classes, todos os elementos lá dentro delas, são strings ou números ou outro tipo que a gente declarar, certo? Então aqui percebam como a gente tem um ganho expressivo de flexibilidade, certo? A gente consegue utilizar a mesma classe para tipos e situações distintas, certo? Então, aqui, o generics permite que a gente tenha esse espaço maior para definir os tipos dessa classe, ou do método, ou da interface, como a gente já vai ver, no momento que a gente for utilizar essas classes, certo?
E a gente tem todos os ganhos associados a isso. A gente tem a previsibilidade, porque a gente sabe que essa primeira caixa aqui somente tem strings, então a gente tem muita segurança e muita previsibilidade por conta da tipagem, ao mesmo tempo que a gente consegue criar uma caixa distinta para guardar números, se necessário. Beleza, gente? Deu para entender? Alguma dúvida? Caso na tipagem esteja T, a gente pode conter todo tipo dentro da lista, por exemplo. Jonathan, já deu uma adiantada, misturou um pouco as coisas. Ali, naquele caso da lista, quando a gente coloca esse elemento dentro dela, a gente está tipando ela, certo? A gente está dizendo o tipo. Então, nesse cenário, a gente tem que dar um tipo válido, certo? E T, sempre que vocês verem T, um generic que seja, vocês podem entender que é um tipo que você vai definir num outro momento, certo? E esse outro momento é exatamente o momento que a gente estava definindo ali no uso da lista, certo? Então ali você tem que dar um tipo válido. Gabriel, o que diferencia essa classe de um array list? Até porque o array list faz a mesma função de armazenar elementos em algumas circunstâncias, não é? Então, Gabriel, na prática a gente tem funcionalidades bem parecidas, certo? Só que aqui a gente tem coisas conceitualmente muito distintas. Uma lista você vai estar armazenando simplesmente uma coleção, beleza? Ao passo de que essa caixa aqui, no momento que a gente declarou ela tem a função simplesmente de armazenar ali um tipo específico. Então, sim, de fato a gente tem algo que é bem parecido, mas conceitualmente aqui são coisas bem distintas, beleza? Com generics nós conseguimos a mesma flexibilidade do JavaScript. Aldair, é difícil ter a mesma flexibilidade do JavaScript, certo? Eu diria que é uma das linguagens de programação mais flexíveis de todas. Mas a gente consegue ter um pouquinho mais de flexibilidade aqui no Java, beleza? Então, com uma única classe, eu posso instanciar objetos de tipos diferentes. Não exatamente, Samília, você entendeu, mas aqui confundiu que não é instanciar objetos de tipo diferentes. O tipo é o mesmo, certo? Continua sendo uma caixa. Essas duas caixas possuem o mesmo tipo, que é o tipo caixa, certo? Na prática, o que muda é esse parâmetro interno dela, que aqui a gente chama de T, certo? Ou seja, T, que é o elemento que a gente vai ter que definir posteriormente, e a gente está definindo aqui, beleza? Mas isso aqui não deixa de ser uma caixa, apesar dessa definição distinta aqui que as duas têm, certo? As duas continuam sendo caixas. Essa classe generic tem como uma das funções evitar a repetição de definições. Exatamente, Pedro. Esse é o maior ganho dela, certo? Porque imagine aqui que você tivesse que criar uma classe caixa que trabalhasse com números e uma classe caixa que trabalhasse com strings, certo? Você está, na prática, reescrevendo o código, certo? Mas a gente consegue ter essa flexibilidade maior no uso de tipos a partir do uso dos generics, beleza? Esse exemplo aqui, gente, vai dar para vocês entenderem muito bem essa questão da reutilização, certo? Vamos lá. Aqui, gente, a gente tem o nosso primeiro método genérico. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa, certo? É um método que a gente declara aqui um tipo T, a gente utiliza esse tipo T, e a gente, na prática, o que essa função faz é uma função bem simples, ela só imprime o que a gente passa aqui, certo? Lembrando aqui, o uso da keyword static indica que isso é um método da classe e não da instância, não do objeto, beleza? Mas o que que isso aqui muda? Isso aqui, gente, permite que a gente chame essa função estática aqui, imprimir, com qualquer valor, certo? Então a gente consegue passar string, consegue passar inteiro, double, float, booleanos e assim por diante. E por que isso aqui é possível? Porque a gente está recebendo
esse parâmetro genérico aqui, certo? Então, olha a flexibilidade que o uso de generics traz para a gente. Se você tivesse definido aqui, em vez desse t, tivesse definido string, essa função só poderia retornar string, certo? Então, a partir do momento que você, aqui, por exemplo, se você tivesse int, você só conseguiria passar inteiros para ela, certo? Então, nesse primeiro e nesse terceiro caso, você teria um erro de compilação, beleza? Ao passo de que, a partir do momento que você utiliza aqui os generics, você consegue reaproveitar mesmo essa função, certo? Você consegue reutilizar essa função para diferentes situações, para diferentes tipos. Então, percebam como isso aqui reduz a duplicação de código, certo? Uma vez que você consegue utilizar esse código para diferentes tipos e diferentes situações, certo? Por ele ser genérico, ele consegue armazenar qualquer valor. Eu mudaria só essa palavra final, certo? Em vez de qualquer valor, eu definiria como qualquer tipo, certo? E, pessoal, aí você pode me perguntar, eu consigo definir melhor que tipo esse generic pode? Sim, você consegue, a gente vai ver isso nos exercícios de quinta-feira, beleza? Mas por agora, pessoal, percebam e tentem entender só por que a gente deve utilizar o generic, certo? Porque na prática, gente, você pode ignorar completamente o generic, só que o que mudaria aqui nessa função, se você deixasse de utilizar o generic? O que mudaria é que você teria que ter três métodos, certo? Um para cada tipo aqui. Ou seja, você teria que ter esse mesmo método para strings, o mesmo método para inteiros e o mesmo método para doubles, com aquilo que a gente já deu em aulas passadas, chamado sobrecarga de métodos, né? Ou seja, você teria métodos que teriam um retorno diferente, mas percebam como na prática é a mesma função, né? Então, essa aqui é uma forma mais inteligente que você pode utilizar para evitar de ter que ficar reescrevendo o mesmo código várias vezes, certo? Alguma dúvida, gente? Só pode repetir, só essa parte nova eu não entendi, não. Traga aí. Qual parte, Pedro? Perdão. Da reutilização, de não ter que reescrever. De por utilizar os generics? Isso. Só essa partezinha no final aí. Beleza. Então, Aí. aqui a gente está chamando exatamente o mesmo método, certo? E por que isso é possível? Digamos aqui que a gente tenha digamos aqui que a gente tenha esse método que não utiliza generics, beleza? Aqui eu não vou conseguir ajeitar, gente, vai ficar o negócio assim, mas na prática ficaria aqui, beleza? Enfim, system out. Isso aqui, gente, funciona, não tem absolutamente nenhum problema com essa função, certo? A única coisa que muda é que ela é uma função limitada pelos tipos que ela pode receber, certo? Uma vez que ela pode receber somente valores do tipo inteiro, beleza? Isso aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser bool, de booleano, poderia ser string, certo? Essa função está limitada pelo tipo desse parâmetro aqui, que é o tipo que você está definindo quando declara ela, certo? Mas a partir do momento que você utiliza aqui, você utiliza generics, você consegue permitir que essa função atenda a quaisquer tipos que você estiver passando aqui, certo? Então, a partir do momento que você usa esse generic, você está permitindo que essa função funcione para strings, para booleanos, para inteiros, para double e assim por diante, certo? Então, em vez da gente ter uma função aqui para cada tipo, essa aqui para string, essa aqui para inteiro e assim por diante, a gente consegue ter uma única função que serve para todos esses cenários, certo?
Então aqui, gente, entra até numa questão de linha de código mesmo, ou seja, você consegue reduzir quantas linhas de código o seu projeto tem, certo? E qual é o benefício disso? É que sempre que vocês verem código repetido na codebase de vocês, saibam que vocês podem estar tornando aquilo melhor de alguma forma, certo? Duplicação de código indica problemas, certo? Indica código que poderia estar sendo melhor escrito, indica que você está com uma alternativa ali que não está funcionando muito bem. Então, essa função, a partir do momento que a gente traz os genéricos para ela, consegue ser bem mais flexível, consegue atender um número bem maior de cenários. Beleza? Show, Pode falar, professor. Paulo. Deu para Boa entender, noite. Pedro? Perdão, Paulo. Vai, Paulo, fale. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Deixa eu Boa ver noite, aqui, Paulo. professor, se o meu raciocínio vai. Quando a gente declara genérica, é como se a função genérica ali, a classe genérica, é como se ela fosse um molde. E que eu posso chamar o método que o senhor chamou lá na frente, o mesmo, de várias formas. Eu posso pedir para. Quando eu chamar ela, eu posso usar vários tipos, né? Então, a genérica ela fica sendo a forma principal, mas quando eu vou chamar, eu posso chamar usando vários tipos. É mais ou menos assim o raciocínio? Se encaixa aí também? Exatamente, Pedro. Pedro, não, perdão, Paulo. Exatamente, Paulo. Ah, Na entendi. prática, certo? É uma forma de você dizer que você vai definir o tipo depois, certo? Ah, Na pronto. prática, nada muda. Percebam aqui que você, durante aqui a escrita, você não consegue garantir qual é o tipo exatamente desse T, certo? Mas a partir do momento que você está passando aqui, aí ele vai conseguir fazer esse tratamento, ele vai conseguir identificar qual é esse tipo, certo? Então, na prática, genérico é uma forma de você dizer posteriormente, em outro momento, qual é o tipo específico que você está trabalhando ali, certo? Agora vamos lá. Aí ela Pode falar, sempre Pedro. é representado pela letra T ou pode ser qualquer uma, mas desde que acompanhe aquele formato. Então, pode ser qualquer uma, certo? Você pode escrever Tá. qualquer coisa que não seja um keyword aqui do Java, ou seja, você não pode escrever classe, não pode escrever function, assim por diante. Mas a gente segue essa convenção aqui, certo? Ah, show, perfeito. Agora E tá. assim, existem inúmeras convenções na programação, essa é mais uma delas, mas por que seguir essas convenções ajuda? Porque quando você for pesquisar, você vai ver essas convenções, quando você for comparar com o seu amigo programador, você vai ver essas convenções, então elas são muito usadas e fazem até mais sentido do que se você escrevesse, sei lá, uma palavra aleatória ali, certo? Então, a gente segue esse padrãozinho aqui normalmente. Show, professor, valeu. A classe que tirando a dúvida agora do Gabriel, a classe que é utilizada para armazenar elementos sempre vai armazenar automaticamente elementos do mesmo tipo. Por exemplo, de uma classe que armazena string, sempre vai armazenar as strings que foram criadas, ou é preciso que eu coloque manualmente no armazenamento dela? Gabriel, não sei se eu entendi exatamente, mas me corrija se eu estiver errado. Mas aqui, nesse cenário da caixa, aqui a gente não consegue prever, a gente não tem garantia nenhuma de qual é o tipo que a gente está trabalhando, certo? Que nem eu comentei agora há pouco, a gente vai definir esse tipo em outro momento. E qual é esse momento? É quando a gente for instanciar esse objeto, certo? A partir aqui desse momento, a partir do momento que você está definindo, está dizendo para o Java qual é o tipo, esse tipo T dessa caixa, você vai ter a segurança dos tipos, certo? Mas até então, é como se a caixa T não soubesse qual é aquele tipo T genérico, certo? Então, ela não vai armazenar automaticamente elementos do mesmo tipo até que você diga exatamente ali para o Java que tipo é esse, certo? Ela não é capaz de inferir sozinha.
Ao passo de que outras linguagens, eu não sei se tinha sido você ou tinha sido outro aluno, tinha falado do JavaScript, mas outras linguagens, como o JavaScript, inferem o tipo. Ou seja, ela lê ali qual é aquele tipo, verifica o que tem dentro e infere automaticamente que tipo é esse. Ah, e por que todas as linguagens não utilizam isso, Gustavo? Porque isso nem sempre funciona, certo, gente? Isso traz ali um elemento de imprevisibilidade, beleza? Então, que nem eu falei, não existem paradigmas aqui melhores ou piores. Existem paradigmas distintos que solucionam as mesmas questões, certo? E nesse sentido, o Java prefere essa opção mais segura, mais previsível, mais estável, certo? Ao passo de que outras linguagens não necessariamente seguem esse paradigma, ok? Perfeito, que bom, Gabriel. Então, gente, a gente já viu aqui em classes, você poderia ter mais de um elemento genérico, certo? E como você faria isso? Assim, beleza? Aqui, separados por vírgula. A gente vai ver melhor esses usos lá na aula de quinta-feira, certo? Que a gente vai realizar alguns exercícios. Mas ok. Aqui, pessoal, agora a gente chega em interfaces genéricas. Se fosse para dizer qual é o uso mais comum de generics, eu creio, de longe, assim, que seja com interfaces, certo? Porque interfaces, o que a gente está fazendo é definindo meio que um protocolo, uma receita que classes vão seguir, certo? E nesse cenário, a gente não consegue garantir tipos de forma tão precisa, porque diferentes classes podem estar assinando esse protocolo, essa interface, certo? Então, é um uso super comum de você utilizar generics associados com interfaces, certo? E o que é que muda aqui? Pessoal, a nível de declaração, nada, certo? Você vai estar definindo aqui exatamente da mesma forma, repositório menor T, maior para definir ali que vai conter um elemento genérico chamado T, certo? A partir do momento que você faz isso, você consegue utilizar esse tipo T aqui dentro, certo? Então, gente, quando a gente assinar esse protocolo e dizer qual é o tipo específico que a gente está trabalhando, digamos que a gente faça isso, é como se o Java tivesse injetando aqui essa string em todos esses elementos que tem, certo? Então, a partir do momento que a gente define, o Java sabe que esse tipo T é uma string. Então, é como se ele estivesse substituindo tudo isso aqui por string, certo? Então, é que nem aquilo que eu falei. A gente não deixa de tipar. A gente simplesmente deixa a tipagem para um outro momento, beleza? Um outro momento que é mais conveniente para a gente. Então, gente, aqui a gente tem uma interface super simples que define um CRUDzinho. CRUD, para quem não lembra, é basicamente as operações que a gente mais costuma fazer em sites, em bancos de dados, que é basicamente criar, remover, atualizar e ler. Então, em inglês, né? Create, read, update, delete, certo? Operações super comuns que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Só que, gente, aqui a gente quer ter todas essas operações, mas a gente não quer vincular essas operações a nenhum tipo específico. Então, aqui é o cenário perfeito para a gente utilizar generics, certo? Uma vez que a gente não sabe exatamente qual é o tipo que a gente vai estar trabalhando, uma vez que diferentes classes podem assinar esse repositório, essa interface, certo? Então, gente, aqui a gente tem salvar entidade do tipo T, a gente tem buscar por ID, que retorna o tipo T, a gente tem atualizar, que recebe uma entidade do tipo T, e assim por diante, certo? Então, aqui, o que a gente está fazendo é definindo que essa interface possui esse parâmetro genérico, que a gente vai definir no momento que a gente assinar essa interface, beleza? Então, percebam como aqui vai mudar pouquíssima coisa, certo? Lembrando, extends é quando a gente herda de uma classe e implements é quando a gente está implementando, assinando uma interface, certo? Mas percebam que aqui a gente tem que definir qual é o tipo, certo?
Não esqueçam disso. A gente não está deixando de tipar, a gente simplesmente está deixando para tipar em outro momento. Que outro momento? O momento de assinatura aqui dessa interface, certo? Então, a partir desse momento, aqui a gente está dizendo que essa interface é um repositório de produto, certo? Produto aqui é uma classe, beleza? Não é um tipo primitivo, mas o que isso está fazendo? Isso está fazendo que esse T aqui seja substituído por produto, beleza? Então, todas as vezes que você vê esse T aqui, a partir do momento que você define esse tipo, passa a ser produto aqui, beleza? Então, essa função específica, buscar por ID, você vai estar passando um ID aqui como parâmetro e ela vai estar te retornando um produto, beleza? Então, percebam como isso aqui traz bastante flexibilidade para a gente, porque você pode ter um repositório de diferentes coisas, certo? Você pode ter um repositório que utiliza aquela nossa classe caixa, você pode ter um repositório de números e assim por diante, beleza? Então, aqui a gente está definindo a nossa, uma listazinha, uma lista também que utiliza ali generics para definir que é uma lista de produtos, certo? E aqui a gente está sobrescrevendo os nossos 3 métodos para utilizar produto. Ok? Aqui a gente cria essa nossa classe, né, produto, que a gente não tinha até então. Só a ordem aqui que está um pouco esquisita. Ok, gente, deu para entender como utilizar protocolos com... protocolos não, perdão, eu sempre utilizo protocolos porque é como a gente convencionalmente chama. Mas deu para entender como a gente utiliza interfaces com elementos genéricos. E que nem eu falei, aqui em todos os exemplos a gente só teve um elemento genérico, certo? Mas na aula de quinta-feira a gente já vai ter algumas questões que utilizam mais de um elemento genérico, beleza? Professor, tem muita gente sem conseguir entrar na aula. Você sabe o motivo, João? A gente percebeu que houve alguns problemas relacionados ao e-mail no começo da aula, certo? Dito isso, a gente, obviamente... Ah, muita gente estava no link errado. Lucas, isso não foi a primeira vez que aconteceu, beleza? A gente teve esse problema, eu acho, nas primeiras aulas ali. Mas, dito Eu, isso... eu já, eu já falei aqui com o pessoal de Android, e acho que eles até apagaram o link já. Ah, beleza. Dito isso, gente, vai ficar gravado. Obviamente, isso não vai acontecer novamente. A gente vai estar corrigindo aí o problema. Dito isso, alguma dúvida relacionada ao conteúdo? Agora é o momento para perguntar. Aqui, pessoal, o mais importante que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo é de por que utilizar os generics, certo? Qual é o problema que eles tentam solucionar? Qual é o benefício de se utilizar eles, certo? Porque aqui, gente, você poderia, que nem eu falei, você poderia não utilizar os generics. Só que qual seria o prejuízo disso? É que você teria uma classe bem mais específica, certo? Então, a partir do momento que você utiliza aqui esse repositório com um elemento do tipo T, você tem bem mais flexibilidade, certo? Ou seja, você vai conseguir utilizar isso aqui em bem mais cenários sem ter que reescrever esse código para cada um desses cenários específicos, certo? Na quinta-feira a gente vai entender melhor os pormenores da escrita, né, da sintaxe ali dos generics, mas aqui o mais importante é entender essa parte conceitual, certo? Porque essa parte conceitual, por sinal, se repete até em outras linguagens, ok? Com certeza, Gabriel. Aqui, gente, a partir dessa trilha intermediária, eu posso garantir para vocês que os elementos vão ficar um pouco mais, até mesmo abstratos, certo? Aqui, percebam que o uso de generics traz essa flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma abstração maior. O que eu quero dizer com isso? É que, para a gente, faz bem mais sentido definir o tipo ali no primeiro momento, e a partir do momento que a gente utiliza esses generics, a gente está tendo esse ganho de flexibilidade, mas a gente está simultaneamente aumentando a abstração do nosso código, certo? É um código mais abstraído. E isso é ruim? Não, só é um pouquinho mais chato de compreender, especialmente nesse primeiro momento. Beleza?
E assim, na aula de quinta-feira a gente vai tentar especificar melhor os usos, certo? Porque são usos bem específicos também, certo? Não é todo dia que você vai escrever um código que contenha genéricos. São normalmente esses casos em que você tem diferentes cenários, ao mesmo tempo que você tem um código, um comportamento parecido para esses diferentes cenários. A chamada já foi passada. Ainda não, vou mandar. Beleza. Ok, gente, mais alguma dúvida? João, ainda não, certo? A gente deve estar disponibilizando conteúdo aí no Homero até o final dessa semana, certo? Aí, só relembrando, pessoal, vocês já estão com conteúdo lá de projeto de vida no Homero, certo? Então, tentem lá estar finalizando ele, para não ficar atrasados, né? Porque ao longo dessa semana a gente vai estar colocando o conteúdo da trilha intermediária, então vai chegar bastante coisa nova aí. E relembrando, na quinta-feira a gente vai estar realizando os exercícios relacionados a generics. Eu creio que fique bem mais claro, com exemplos reais ali, né, de como utilizar esse conteúdo. E o Lucas vai estar enviando agora o link aqui da chamada, beleza? Pessoal, quem tiver online, aí com o chat aberto, eu vou enviar de novo o link de avaliação, é importante que vocês preencham, e também vou enviar o de chamada. Vou só pegar aqui direitinho, que eu pensei que estava com o correto e não estava. Esse aqui é a pesquisa de satisfação, peço que vocês respondam, 5 minutinhos vocês conseguem responder, e em 1 minutinho eu mando o link de frequência. Pessoal, se já respondeu, podem só ignorar, certo? O Lucas já está Então, enviando eu o vou link. vou enviar aqui o link. Pronto, mandei no chat agora. Esse último link é o de frequência de hoje, beleza? Aí vocês abram aí, ver se está tudo certo. Peço desculpas pelos contratempos de hoje. A gente mandou e-mail, só que provavelmente chegou no spam de vocês. Então, caso depois da aula dê uma verificada no spam para ver se está chegando, e se não tiver chegado e-mail nenhum, aí pode falar comigo, ou então falar no Discord, para a gente tentar ver por que não chegou no e-mail de vocês. Mas os links da aula de hoje foram sim enviados por e-mail de cada um. Gustavo, encerrou a aula? Posso parar a gravação? Claro. E o link é sempre o mesmo também, tá, pessoal? Então, caso não chegue, podem estar indo lá no histórico de vocês, que vai ser o mesmo link. Isso, tem no Google Sala de Aula. Às vezes a gente fica mandando um grupo de aviso do Discord, fica salvo também. E vocês podem salvar aí no computador de vocês, ou até mesmo na agenda, né?